A Noruega é o sexto país com a maior renda per capita do mundo. Os noruegueses se mantêm há 12 anos seguidos como o país com maior IDH, o lugar ideal para se morar. E além disso, com o menor nível de desigualdade do planeta. E segundo a própria ONU, jamais uma sociedade atingiu o nível de desenvolvimento humano igual ao da Noruega. Mas como esse país de somente 5 milhões de habitantes teve sua economia completamente transformada nos últimos 70 anos e atualmente consegue influenciar diretamente companhias como Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook, podendo inclusive intervir nas suas decisões, é isso que vamos ver nesse vídeo. Em 1940, a economia norueguesa se baseava na pesca e principalmente nos serviços de navegação, tendo sido uma das principais nações marítimas do século XX. Nessa época, a Noruega já era um país bem estável. Seu estilo de vida era parecido com o dos franceses, mas eles não eram nem mais ricos que os suecos nem que os americanos. Mas na década de 1960, toda a economia norueguesa ia mudar completamente, pois uma companhia chamada Phillips Petroleum havia encontrado petróleo no Mar do Norte da Noruega, uma das maiores reservas petrolíferas do mundo. Na época, o governo da Noruega declarou o petróleo como sua propriedade e começou a criar a sua maior estatal, a Statoil, uma petrolífera, com o objetivo de explorar essas riquezas. E mesmo que ela tenha sido privatizada em 2001, o governo norueguês ainda tem 67% de participação na empresa. A Noruega impôs um imposto de 78% para empresas que quisessem explorar o petróleo do Mar do Norte, uma das maiores taxas do mundo no setor, retendo a grande maior parte dos lucros para o governo. E a partir de 1980, o petróleo passou a corresponder a cerca de 20% do PIB norueguês, com a Statoil produzindo a grande maioria do petróleo extraído. De 1970 até 1980, o PIB do país passou de 12 bilhões para 65 bilhões de dólares, por causa das riquezas vindas desses recursos. Porém, quando essa enorme quantidade de petróleo nos mares noruegueses havia se tornado muito lucrativa, seus economistas ficaram extremamente preocupados com a chamada doença holandesa, ou maldição dos recursos naturais, que é o termo usado para descrever o que aconteceu na Holanda em 1970, quando foram encontradas enormes reservas de gás natural no país, trazendo inicialmente um boom para a economia holandesa e também investimentos de todo o mundo feitos na moeda do país. Esse grande fluxo de investimentos, com o passar do tempo, tornou a moeda holandesa muito valorizada. E por causa disso, as exportações holandesas começaram a decair muito, uma vez que seus demais produtos ficaram muito caros e outros países, como os Estados Unidos, tinham mercadorias bem mais baratas que as da Holanda. Isso tudo forçou a sua economia a se especializar na extração desse gás natural e ficar extremamente dependente desse recurso. E além disso, o governo holandês começou a aumentar os gastos públicos de forma desnecessária, acabando por, em certa medida, prejudicar a economia holandesa. A Noruega estava ciente desse problema. Por isso, em 1983, Herman Skoland encontrou uma solução para evitar esse problema: destinar todo o dinheiro que fosse ganho com o petróleo para um fundo de investimento controlado pelo próprio governo da Noruega, que somente investiria em empresas estrangeiras para diversificar sua economia, pois quando o preço do petróleo abaixasse, os rendimentos do fundo compensariam essa perda, uma vez que eles não dependeriam de sua própria economia para lucrar com os rendimentos. E além disso, para garantir que as futuras gerações pudessem utilizar essas riquezas quando seu petróleo acabasse. Foi determinado também que o retorno que as ações tivessem poderiam ser utilizados para gastos públicos. Por exemplo, se o fundo rendesse 1% acima da inflação,
Esse valor seria utilizado para melhorar a qualidade de vida dos noruegueses. Em 2019, esse rendimento proporcionou um lucro de 180 bilhões de dólares para a Noruega, que foram utilizados para melhorar o bem-estar de seus cidadãos e seus diversos sistemas públicos universais, como a saúde e educação, que são um dos melhores do planeta, e garantir a continuidade do melhor IDH do mundo. O fundo norueguês, ao longo do tempo, foi extremamente bem sucedido. Em 1998, seu valor era de 23 bilhões. Já em 2019, ele alcançou o valor de 1 trilhão de dólares, valendo hoje 3 vezes o PIB da Noruega. E caso esse dinheiro fosse dividido entre todos os cidadãos noruegueses, daria 214 mil dólares para cada um deles. Hoje ele tem em mãos cerca de 1,5% de todas as ações do planeta e é um dos maiores investidores de empresas como Apple, Microsoft, Facebook, Google, Nestlé e diversas outras empresas gigantes. Isso proporciona a eles direito de voto nessas corporações e por isso podem intervir diretamente em suas decisões. Um exemplo de sua influência aconteceu em 2008, quando o fundo norueguês marcou uma reunião com os executivos do Facebook, exigindo que fosse desenvolvido um sistema anti-fake news em suas redes sociais, que foi atendido posteriormente. E ainda existem muitas outras empresas que eles conseguem influenciar, pois o fundo atualmente detém ações de mais de 9 mil companhias diferentes e ao longo de todo o mundo. E só em 2019 eles interviram nas resoluções de cerca de 6.900 empresas. Além disso, o fundo norueguês tem uma lista negra de empresas como as envolvidas em tabaco, corrupção e armamentos. Dessa forma, a Noruega usa de sua influência para estimular a sustentabilidade e paz, ao não investir nessas empresas. Atualmente, por mais que os noruegueses sejam um dos países mais ricos do mundo, seu estilo de vida é muito mais simples, diferentemente de países como os Emirados Árabes. Basta comparar suas cidades. Essa é Dubai, uma cidade extravagante cheia de prédios futuristas. E essa é Oslo, na Noruega, simples, embora seja quase tão próspera quanto Dubai. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva para receber mais vídeos e compartilhe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.